A probabilidade de haver uma captação de órgãos em uma cidade como Montenegro é pequena, porém existente. Na semana passada, houve o procedimento de retirada de órgãos de um paciente diagnosticado com morte cerebral. Após a autorização da família, foram retirados 2 rins na vítima de 42 anos. Essa não é a primeira vez que na Casa de Saúde é realizado esse tipo de cirurgia. Contudo, o procedimento anterior ocorreu há mais de 10 anos. Foi pela segunda vez na história da cidade de Montenegro. Aconteceu então essa captação de órgãos, né, que é uma situação bastante ímpar, né? Ela é rara, principalmente numa cidade pequena como a nossa, mas que ela serve de incentivo, né, que mesmo num lugar pequeno como uma cidade de Montenegro, é possível que se faça doação de órgãos, né, claro, obviamente dentro daqueles critérios que o Ministério da Saúde, né, e o Conselho Federal de Medicina preconizam. O diretor técnico do Hospital Montenegro explica que é uma situação rara, porém serve de incentivo para outras cidades pequenas. O procedimento apenas foi realizado pois aconteceu morte cerebral. O pessoal, os médicos da nossa UTI, então conversaram com os familiares explicando a situação, né? É uma situação bastante complicada de se assimilar, né, principalmente para quem é familiar, de que aquela pessoa tem o seu coração que está batendo, né, mas ela não tem vida. Então parece uma coisa um pouco contraditória. Na verdade, ela não tem mais atividade cerebral, né, não existe mais circulação cerebral. E nesse momento, então, conforme isso mundialmente aceito, a gente diz que essa pessoa está em morte cerebral, né? Essa pessoa, por mais que os outros órgãos possam estar funcionando, o seu cérebro não tem mais atividade. Só foi possível realizar a retirada dos órgãos, pois a Central de Transplantes do Estado veio para Montenegro acompanhar os exames exigidos. Todo o processo foi realizado na própria Casa de Saúde da cidade. A retirada de alguns órgãos são mais viáveis do que outros. Por isso, neste caso, apenas os rins foram utilizados. Obviamente ele tinha sofrido um infarto miocárdio, o seu coração não teria como ser viável, né? Por algumas questões de... Alguns órgãos eles são mais lábeis, né? Eles têm uma duração, uma viabilidade muito pequena, né? Por exemplo, o pulmão é um dos que mais dificilmente a gente consegue transplantar, porque ele rapidamente se deteriora, né? Principalmente o pulmão, porque ele está em contato com o ar ambiente, por mais que ele possa estar dentro da nossa caixa torácica, a gente está toda hora respirando, né? E o ar que a gente respira, obviamente, ele tem uma série de poluentes e bactérias e tudo mais, então ele rapidamente se deteriora. Os outros órgãos que são fechados e não têm contato com o ar ambiente, eles são mais fáceis. Então, no primeiro momento, foi decidido de fazer o transplante dos rins dessa pessoa, e no segundo momento iriam ser feitas o transplante das córneas, mas infelizmente também elas foram examinadas e não estavam viáveis. A doação de órgãos é incentivada, pois pode salvar vidas. A situação enfrentada no Hospital Montenegro serve de incentivo para as pessoas se declararem doadores de órgãos. Nós não temos substituto para determinadas situações de gravidade extrema, né, como doenças no coração, no fígado, nos rins, né, nos pulmões, e na verdade a gente só consegue tirar isso de um semelhante igual a nós. E essas coisas têm evoluído bastante a ponto de que hoje se façam transplantes em determinados países até de intestino, de pâncreas, que são órgãos assim extremamente difíceis de se fazer isso, né? Então, na verdade, se a gente puder deixar algum tipo de legado, né, na nossa vida, o que eu vou dizer para ti? Eu sugeriria que sim, que as pessoas, se pudessem transformar uma outra família, uma outra vida, acho que seria uma colaboração importante.